Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Nós fazemos parte da SECA, Comunidade Espírita Caminheiros do Amor. O nosso endereço é Rua Arnaldo Magnicaro, número 1370, bairro Campo Grande, zona sul da cidade de São Paulo. É uma grande alegria estar aqui com vocês nesta data tão especial que é a véspera do Ano Novo. Eu quero agradecer a todos vocês, irmãos queridos, que nos acompanharam durante todo o ano de 2023 e que possamos continuar unidos nesse estudo que tanto nos abraça e desperta a nossa consciência para a nossa espiritualidade. Vamos então, primeiramente, para a nossa prece. Agradecemos por mais essa oportunidade, Pai, que possamos tirar proveito desse estudo através das nossas ações. Pedimos, Senhor, pela paz do mundo, paz em todos os corações, em todos os lares. E pedimos também pelas suas preces pessoais. Vamos juntos, com muita fé, rezarmos o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Hoje nós vamos dar continuidade ao livro 2, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. Nós estamos começando o item número 10, os Espíritos durante os combates. Ou seja, o nosso tema vai ser sobre as guerras. Por que será que ainda existem guerras acontecendo, na atualidade? Esse tema nunca foi tão atual, infelizmente. Mas nada acontece sem a permissão de Deus. Então, a guerra hoje nos causa repúdio, nos causa uma sensação de perplexidade. Por que será que isso ainda acontece? Isso acontece porque nós ainda somos espíritos muito imperfeitos. E a guerra vai contra aos nossos instintos mais básicos e naturais, que são o instinto de conservação e o instinto de reprodução. O instinto de conservação nos leva à sensatez e ele pode sofrer desvio, pode prevalecer em nós o egoísmo, a vaidade, o orgulho, a cupidez. E o instinto de reprodução pode ser desviado para a promiscuidade. Na nossa continuação da nossa espécie, nós passamos para os nossos filhos, para os nossos descendentes, os nossos bons valores, o cultivo das boas virtudes, que também podem ser desviados para a promiscuidade, por exemplo. Então, como nós somos espíritos
espíritos muito imperfeitos, a guerra ainda existe. Lá nos tempos da pré-história, nós brigávamos por comida e água. Nós éramos nômades e coletores de alimentos. Depois, quando nós ficamos sedentários e começamos a cultivar terra, nós brigávamos também por comida e água, pelas terras férteis. No início, quando éramos nômades, nós matávamos os nossos inimigos. E quando ficamos sedentários, em vez de matá-los, nós os escravizamos para que eles nos ajudassem a arar a terra. Então veja como nós somos. E essa herança, esse primarismo ainda permanece nos dias de hoje. Mas nós melhoramos, porque como eu falei anteriormente, hoje a guerra causa repúdio, causa protestos. Quando há uma reunião de negociação com as lideranças mundiais, nós precisamos vibrar e orar para que haja sucesso, para que a paz se restabeleça o mais depressa possível. A guerra não se justifica, nenhuma guerra é justa e nós não devemos tomar partido, porque o nosso partido é seguirmos os ensinamentos do Cristo. Nós já tomamos partido há mais de 2000 anos atrás. Então não devemos nos levar por essa onda de intolerância. A razão não importa, não importa quem tem razão. Então eu vou repetir, nenhuma guerra é justa e não importa quem tem razão. Todos nós precisamos trabalhar pela paz e a paz começa dentro dos nossos corações, quando nós exercemos o perdão e limpamos o nosso coração de toda mágoa, de todo ressentimento. A paz também começa dentro da nossa casa, praticando a caridade. É preciso que saibamos que não existe caridade sem dificuldade. O espírita faz parte daquela turma que aparta uma briga. É a turma do deixa disso. A nossa missão comum a todos nós é apaziguar, é pacificar, é relevar. É como disse a nossa irmã Neuza na palestra dela, que nós precisamos engolir sapos, nós precisamos relevar, deixar para lá, perdoar e seguir em frente, seguir o exemplo do nosso Mestre Jesus. Então hoje nós vamos começar aqui as nossas questões, que vão das questões 541 até a questão 545. Na questão 541, Kardec pergunta: numa batalha há espíritos que assistem e que amparam cada uma das forças em luta? Respostas: sim, e que estimulam a sua coragem. Aí Kardec faz um comentário. Assim os antigos nos representavam os deuses tomando partido
por este ou aquele povo. Esses deuses nada mais eram do que os espíritos representados por figuras alegóricas. Então, os soldados que possuíam a mediunidade da vidência viam os espíritos interagindo, e esses espíritos acabaram se tornando os deuses, as figuras alegóricas, como a Diana, a deusa da guerra, o deus viking, o Thor. Preciso lembrar que a mediunidade não é exclusividade da doutrina espírita. A mediunidade existe desde o início da humanidade e ela independe das crenças e das religiões. Todos nós temos a nossa sensibilidade, a nossa mediunidade. Em alguns, ela é mais desenvolvida. Questão 542. Numa guerra, a justiça está sempre de um lado. Como os espíritos tomam partido a favor do errado? Na verdade, essa pergunta ela é uma pegadinha. Nada justifica a guerra. Vamos à resposta. Sabeis perfeitamente que há espíritos que só buscam a discórdia e a destruição. Para eles, a guerra é a guerra. A justiça da causa pouco lhe importa. Então, o que eles mais querem é ver o circo pegar fogo. São espíritos muito inferiores. Questão 543. Certos espíritos podem influenciar o general na concepção de seus planos de campanha? Sim, sem dúvida nenhuma. Os espíritos podem influenciá-lo nesse sentido, como em todas as concepções. Isso porque não só o general, mas todos nós vivemos sob influência dos espíritos. A questão que aqui se coloca é qual é o tipo de influência, qual é a qualidade de influência que nós estamos recebendo, qual é a nossa sintonia. Questão 544. Os maus espíritos poderiam suscitar-lhe planos errados com vistas à derrota? Resposta: sim, mas não tem ele o seu livre arbítrio? Se o seu raciocínio não lhe permite distinguir uma ideia certa de uma falsa, terá de sofrer as consequências e faria melhor em obedecer do que em comandar. Então, esse general não seria apto para comandar. Questão 545. O general pode algumas vezes ser guiado por uma espécie de dupla vista, uma visão intuitiva que lhe mostre por antecipação o resultado dos seus planos? Resposta: é frequentemente o que acontece com o homem de gênio, e o que ele chama inspiração e que lhe permite agir com uma espécie de certeza. Essa inspiração lhe vem dos espíritos que o dirigem e se servem das faculdades de que ele é dotado. Então, todos nós temos as nossas intuições.
intuições. Todos nós recebemos as nossas inspirações. Somos intuídos do que devemos ou não devemos fazer. Quando o Livro dos Espíritos foi editado, logo após aconteceu uma guerra na Europa. Inclusive o meu bisavô nasceu nessa guerra e depois o meu avô participou da guerra seguinte, na qual meu pai nasceu. Isso só para vocês terem uma ideia de que a guerra não é assim tão distante de nós. Na Revista Espírita, Allan Kardec questiona o espírito de um soldado que desencarnou no campo de batalha. E ele fala, são notícias da guerra, né? Palestras familiares de além-túmulo. Então, esse espírito, ele fala que ele gosta de estar ali na sessão espírita, né, da Sociedade Espírita de 1859, porque ele se sente acolhido, sente uma vibração amorosa e ele se dispõe a responder as perguntas que Allan Kardec faz com muita boa vontade. Depois, quem puder, pode ler. Na questão 39, Allan Kardec pergunta para esse soldado o que ele sentia no momento do combate, se ele pensava na morte e naquilo que ele poderia acontecer, e o que ele se tornaria caso ele viesse a desencarnar, né? Então o soldado responde que ele pensava no que seria, eu pensava no que seria de minha mãe. Eu achei isso muito comovente. Então a preocupação do soldado, caso ele tombasse em combate, era do que seria de sua mãe. Nós não sabemos, talvez ela já fosse viúva, né? Talvez ele fosse o único filho, e naquela época a condição das mulheres era em sua maioria de total dependência financeira. E também, sem pensar somente nessa parte, né, financeira, o sofrimento dela de perder o filho. Então, quem puder, pode se aprofundar mais nesse tema com a Revista Espírita de 1859. E também para aqueles que acham que o nosso mundo hoje está pior do que no passado, é bom lembrar, além das histórias do comentário que eu fiz sobre o nosso comportamento lá na pré-história, é bom lembrar que mesmo na história mais recente, tipo a Idade Média, foi um período de muita violência, de muita intolerância. E na Roma Antiga também. Eu vou ler um trecho aqui da rebelião que houve na Roma Antiga no ano de 71 a.C. Foi na Via Ápia, no ano 71 a.C., entre Capua e Roma, que 6.000 cruzes assinalavam o fim de uma insurreição que por 3 anos ameaçara a República Romana. Frustrara-se o levante de 70.000 escravos comandados
por Espartaco. O Espartaco, ele é um personagem famoso na história. Fizeram até um filme sobre a vida dele. Então, eles foram capturados, quase que eles conseguiram passar pela fronteira e escapar, mas não se sabe por que Espartaco resolveu voltar. E ao voltar pela estrada de Roma, eles foram capturados. Se cogita se foi por alguém, não se sabe o motivo da sua volta. Então, quando eles foram capturados, eles foram crucificados. Os corpos eram expostos, crucificados, e era uma espécie de advertência de Roma às novas tentativas de libertação. Aos cidadãos romanos, entretanto, o espetáculo não despertava nenhum sentimento humano mais profundo. Não havia por que lamentar escravos. Eram considerados meras coisas cujo destino era a vontade do dono, seu senhor. Prisioneiros de guerra que, poupados à morte, passaram ao patrimônio do Estado, constituíam, portanto, assim como o resultado dos saques, bens vendáveis a particulares. Então, eles eram meras coisas. O fim da escravidão era coisa inconcebível. Quase todo o trabalho produtivo nos domínios romanos era obra de escravizados. Então vejam que, por pior que seja a nossa situação atual, nós já evoluímos, nós já progredimos espiritualmente e precisamos lutar. Se existe uma luta, é uma luta pela paz, para que o nosso planeta chegue à condição de um planeta de regeneração. E é bom também lembrar que Deus, em sua sabedoria, faz com que muitas invenções criadas para a guerra acabem depois se tornando um bem para toda a humanidade. Eu vou citar como exemplo a invenção da penicilina. Por causa da Primeira Guerra, constatou-se que de 3 soldados, 2 morriam não por causa do ferimento, mas sim por causa da infecção. Então, Fleming foi o inventor da penicilina, que hoje salva milhões de vidas em todo o mundo. Então, vejam como uma coisa que a princípio é um grande mal, Deus, em sua sabedoria, converte para o bem. E assim nós terminamos o nosso ensino, o nosso estudo de hoje, deste ano, e eu desejo a todos muita paz. Vamos vibrar pela paz, paz em todos os corações. Um feliz ano novo e um forte abraço. Muito obrigada.